E aí, pessoal, tudo bem? O caso de entradas, quando eu falo entradas, são aqueles inputs, tá? Que a gente, na nossa nova nomenclatura, a gente definiu, tá? O caso dessas entradas senoidais é de grande importância em uma série de aplicações, tá? Uma função senoidal é uma oscilação pura, como por exemplo cosseno de ômega t, ou como seno de ômega t, ou de forma mais geral, um A vezes um cosseno de ômega t menos φ, né? Como a gente viu no formulário, né? Que a gente já incluiu, né? É, a gente incluiu ambos, né? Na aula anterior, né? E aí a gente deixa esse valor A igual a 1 e φ igual a π sobre 2. Né? Então, no modelo de temperatura, a entrada senoidal, né, o nosso input senoidal, ele pode representar a temperatura diurna, né, a variação diurna, né, dia e noite, né, da temperatura externa. Né? E, por exemplo, no modelo da concentração, a gente poderia representar a variação diurna do nível de hormônio, né, na corrente sanguínea, ou a variação de concentração em uma rede de esgoto, ou algum resíduo, por exemplo. É, Se a gente pensar nesse modelo de concentração, a gente tem tanto variação diurna de qualquer coisa que tiver concentrado. O hormônio na corrente sanguínea, a concentração em uma linha de esgoto de algum resíduo produzido periodicamente por um processo de fabricação. Né? Então, nessa aula, a gente vai restringir nossa atenção às EDOs de coeficientes constantes de primeira ordem, tá? Que é o que a gente apresentou na última aula. E antes de examinar a entrada senoidal, a gente vai ver a entrada exponencial, tá? Para equações de coeficientes constantes, a gente pode usar o método do otimismo, né? Para a gente encontrar uma solução sem precisar calcular as integrais. Para entradas senoidais, a gente vai usar a fórmula de Euler para converter senoides em exponentes complexos, tá? E, portanto, a nossa solução para a nossa entrada exponencial também vai ser aplicação vai aplicar nas senoides, tá? Então, essa é a nossa motivação, ok? Então a gente vai começar com um exemplo de uma EDO linear de coeficientes constantes, né? Com um sinal de entrada exponencial, tá? A gente vai resolver x ponto x ponto mais 2x e a nossa entrada ela é exponencial, então 4e elevado a 3t, ok? Então a gente pode usar o nosso fator integrante, né, para a gente poder resolver isso, tá? Isso aqui, a princípio, a gente já tem todos os mecanismos para poder resolver, né? Mas em vez disso, a gente vai usar o método do otimismo, ou seja, um palpite inspirado, né? A gente vai usar um chute inteligente, né? Aqui é baseada no fato de que a diferenciação vai reproduzir exponenciais, né? Então, se eu tenho uma função do tipo, e eu quero derivar, né? A derivada de uma função exponencial, do tipo e elevado a rt, né? É igual, né, a r vezes a exponencial de rt, né? Então aqui a gente consegue fazer um chute inteligente, né? Dessa forma, o lado direito, como o lado direito é uma exponencial, talvez o sinal de saída, o x de t, também seja uma exponencial. Então vamos tentar uma solução particular, x de p, xp de t, tá? Como sendo, por exemplo, uma coisa do tipo um a exponencial de 3t, tá? Vamos tentar algo assim.
E esse aqui é o nosso chute inteligente, né? A gente não sabe se isso aqui é resposta ou não, mas faz sentido pra gente, né? Faz sentido pra gente que isso aqui, que a nossa resposta tenha uma cara assim, tá? Então vamos, para evitar perder tempo com o fator integrante, fazer isso, tá? Isso não vai ser a solução geral, né? Então a gente está usando esse subscrito P, né, para indicar que é apenas uma solução particular, tá? E a gente ainda não sabe o que é esse A, mas a gente vai ser levado ao seu valor por substituição, né? Se a gente fizer a substituição, a gente vai acabar chegando, né, no valor de A, eventualmente, né? Então, se a gente substituir esse x particular na equação diferencial, o que a gente vai ter? Do lado esquerdo, então, do lado esquerdo a gente vai ter xp ponto mais 2xp. E o que é isso? Xp ponto é igual a 3 vezes a exponencial de 3t, mais 2 vezes a exponencial de 3t. Tá? Portanto, isso aqui é 5, né? 5 vezes a. Ok? Do lado direito, fica igual, né? 4 exponencial de 3t. Ok? Então, se a gente igualar os dois lados, a gente tem que 5 vezes a exponencial de 3t é igual a 4 vezes a exponencial de 3t. Né? E, portanto, né, isso implica que 5 vezes a é igual a 4. Portanto, a gente tem imediatamente que A é igual a 4 quintos. Ok? Então, aqui a gente acaba conseguindo encontrar o valor de A e a gente tem uma solução da nossa equação diferencial, que vai ser o nosso x particular. Então, nosso x particular é igual a 4 quintos da exponencial de 3t. Ok? Essa equação homogênea associada, né, a gente vai encontrar x ponto, isso aqui na equação homogênea associada, x ponto mais 2x é igual a zero, né? E ele vai ter uma solução geral do tipo xh, que é x homogêneo, né, de t, que vai ser uma constante vezes exponencial de menos 2t. Esse aqui é mais fácil da gente fazer de imediato, né? Então, por princípio da superposição, a gente adiciona essa solução particular e a solução homogênea para conseguir uma solução geral para a nossa equação diferencial. Então, a nossa solução geral vai ser a solução particular mais a solução homogênea, né? Portanto, isso aqui vai ser 4 quintos da exponencial de 3t mais uma constante vezes a exponencial de menos 2t. Tá? Beleza? Então, isso aqui é o nosso exemplo que a gente vai começar, né? A gente vai começar partindo dele, ok? E aí a gente pode seguir agora. Então, né, a gente vai começar resolvendo uma equação diferencial de coeficientes constantes de primeira ordem com uma entrada sinoidal, tá? Então, vai ser uma entrada do tipo x, quer dizer, uma equação do tipo x ponto mais uma constante vezes x, ok? Que é igual, opa, que igual horrível, né? Igual a b cosseno de ômega t.
tá? Então aqui a gente está tendo uma entrada senoidal. Então a nossa estratégia ela vai ser usar a fórmula de Euler para substituir cosseno de ômega t por um exponencial complexa do tipo exponencial de i ômega t, tá? A gente vai chamar essa técnica de substituição complexa, tá? A gente vai ilustrar ela com um exemplo. Então, a gente vai retrabalhar o exemplo no caso geral. Então, vamos tentar fazer um exemplo ilustrativo, que é resolver uma EDO do tipo x ponto mais 2x igual 2 cosseno de 2t, tá? Vou deixar o 2t explicitado. Então, a gente vai e ao longo desse exemplo com muito cuidado. E depois de práticas suficientes, muitos dos passos podem ser realizados de cabeça, tá? Mas aqui a gente vai com passinhos de bebê, tá? Então, a chave aqui é introduzir uma nova variável y, que vai ser a própria variável que vai estar relacionada a essa condição, né? Vai ser a própria variável que vai estar na ODE. Então, eu vou pegar aqui um y ponto mais 2y igual a 2 cosseno de 2t. Perdão, cosseno não. Agora, eu vou trocar esse cara por um seno, beleza? Então, ok? Agora a gente vai combinar x e y para fazer uma variável complexa z que seja igual a x mais y. Então, se a gente combinar essas duas equações, né, da mesma maneira, a gente vai acabar tendo z ponto mais 2z é igual a 2 cosseno de 2t mais 2 seno de 2t. Ok? 2i seno, né? 2i seno 2t. Por quê? Porque z é igual a x mais y, tá? Então, isso aqui vai ser 2e i vezes 2t, né? Então, ok? Então, a gente consegue fazer isso da análise complexa, né? Da aritmética complexa. Então, a gente vai notar que o x é a parte real de z, né? Então, uma vez que a gente encontra a z de t, a gente pode facilmente encontrar x de t, tá? É essa o raciocínio. Então, essa equação, ela tem uma entrada exponencial e a gente sabe como resolver ela. A gente vai tentar uma solução particular, tá? Na forma z particular de t igual a 1a vezes a exponencial de 2it. Ok? Bom, então se a gente substituir isso nas equações dadas, a gente vai ter do lado esquerdo o que diz do lado esquerdo, né? A z ponto particular mais 2 vezes z particular é igual ao quê? Z ponto vai ser 2i vezes a exponencial de 2it, certo? 2 vezes o z particular vai ser 2a exponencial de 2i t. Tá? Portanto, aqui a gente vai ter 2i mais 2 vezes a exponencial de 2it. Isso aqui é o lado esquerdo. Do lado direito,
a gente não mexe, né? Vai ficar simplesmente 2 vezes exponencial de 2it, ok? Então agora a gente pode igualar os dois lados. A gente iguala os dois lados e a gente vai ter que esse cara, 2 e mais 2 vezes a exponencial de e elevado a 2it é igual a 2 exponencial de 2 elevado a it. Né? Imediatamente, então, a gente vai ter que o a é igual a 1. Então, a é igual a 1 sobre 1 mais i. Né? Ok? Então, desta forma, a nossa solução particular vai ser 1 elevado a 1 vezes 1 mais i, exponencial de 2it. Certo? Então, o problema aqui vai ser perguntar para qual x qual x vai ser a parte real desse z. A gente pode encontrar x se a gente usar as coordenadas polares ou coordenadas cartesianas. A gente vai fazer isso das duas maneiras. Então, para a maioria dos alunos, se a gente usar coordenadas polares, acaba sendo menos familiar, tá? Então, a gente poderia, portanto, aprender como que a gente vai fazer isso com coordenadas polar, porque é mais fácil da gente interpretar. A gente está generalizando, né? Essa generalização vai ser mais razoável em coordenadas polares. Então, a identidade sinoidal ele pode ser usada para a gente converter em uma forma na outra. Então, vamos fazer primeiro em coordenadas polares, tá? Então, em coordenadas polares, eu não estou achando o cursor. Achei. Coor. Sumiu de novo. Achei. Coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, 1 mais i, que é esse cara que está aqui embaixo, é o quê? É raiz de 2 vezes a exponencial de i vezes π sobre 4, né? Opa, vezes, né? Tá? Então, se a gente usar essa fórmula para z de p, então, z de p, não, zp, né? A solução particular, zp é exponencial de 2it dividido por 1 mais i, né? Portanto, isso aqui é exponencial de 2it dividido por a raiz de 2 vezes a exponencial de i vezes π sobre 4. Tá? A gente consegue simplificar essas exponenciais. Então, a gente vai ter aqui em cima a exponencial de i vezes 2t menos π sobre 4, né? Embaixo a gente só sobra a raiz de 2. Tá? Isso, se a gente converter agora na forma senoidal, isso vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes o cosseno de 2t menos π sobre 4, né? Mais i seno de 2t menos π sobre 4. Acreditem que esteja... não, tá, vai. Eu ia falar acreditem que está escrito π sobre 4 ali, mas vamos fazer isso direito, né? Mais i seno de 2t menos π sobre 4.
tá? Então, se a gente tomar a parte real, né, a gente consegue a nossa solução. Então, x particular vai ser a parte real desse z particular, né? Isso, portanto, vai ser 1 sobre raiz de 2 cosseno de 2t menos π sobre 4. Ok? Então, finalmente, sempre a gente vai poder adicionar uma solução homogênea para isso, né? Que a gente consegue da solução geral, né? Quer dizer, a gente consegue depois dar a solução geral. A solução homogênea sempre é fácil de conseguir, né? Então, quer dizer, na maioria das vezes é fácil de conseguir, né? Então, isso aqui vai ser a geral, vai ser a particular, mais a homogênea, que para o nosso caso vai ser uma constante vezes a exponencial de menos kt. Né? Portanto, a solução geral vai ser 1 sobre raiz de 2 cosseno de 2t menos π sobre 4 mais a solução homogênea. Okay? Isso aqui a gente resolveu em coordenadas polares, né? Agora em coordenadas cartesianas. Meu Deus do céu. Cartesianas. Tá. Então, em coordenadas cartesianas, a gente usa o complexo conjugado para poder sumir com esse denominador. Então, a nossa solução particular consegue continuar igual, né? Exponencial de 2it dividido por 1 mais i. A gente some com esse denominador. Então, essa exponencial de cima a gente consegue transformar em cosseno de 2t mais i seno de 2t. O denominador continua igual. E para sumir com esse cara, a gente multiplica pelo conjugado em cima e embaixo, né? 1 menos i dividido por 1 menos i. E aí, a gente vai ter um negócio que não cabe ali em cima de jeito nenhum. Então vai ser cosseno de 2t mais seno de 2t. Que mais? Mais i seno de 2t, né? O i multiplica todo mundo, né? I seno de 2t. I seno de 2t menos cosseno de 2t, né? Todo esse trambolho dividido por 2. Então, a solução particular vai ser a parte real disso. Então, x particular vai ser cosseno de 2t mais seno de 2t, isso dividido por 2. Ok? Então, a gente, a princípio aqui, a gente está tendo com fase, mas tudo bem, é uma solução particular que resolve o nosso problema. Aqui também vai ter uma solução particular que resolve o nosso problema, tá? Por isso que é particular, né? E o caso geral é a gente resolver vai ser resolver a EDO do tipo x ponto mais kx igual a b cosseno de ômega t. Né? Então a gente vai assumir k, ômega e b como sendo todos positivos, tá? Então, isso realmente continuar substituindo os números
do nosso exemplo ilustrativo pelas letras K, B e ômega, né? A gente vai, não vai escrever tudo igual a gente fez antes, né? É alguma coisa que não é claro, né? Se alguma coisa não ficou claro, a gente pode fazer isso, ver cada parte correspondente do exemplo, né? Nosso exemplo ilustrativo, para poder entender isso. Então, a ideia é fazer a nossa substituição complexa, né? Então, z ponto mais kz igual a b cosseno de ômega t. Fizemos a substituição complexa aqui. Opa! A gente pode transformar isso na forma exponencial, né? Então, e exponencial de i ômega t, tá? Beleza? Onde aqui, né, o cosseno de ômega 3 o cosseno de ômega t vai ser a parte real dessa exponencial, né? Exponencial de i ômega t. E o x, que é a nossa solução vai ser a parte real do z, né? Então, aqui, né, a nossa equação original, né, ela tem uma entrada exponencial. Então, a gente vai tentar uma solução na forma z particular de t igual a vezes a exponencial de 2it, né? Então, se a gente substituir isso nas equações, do lado direito, não, do lado esquerdo, a gente vai ter z ponto mais kz para a gente tomar a nossa solução real como sendo isso aqui é o que a gente vai chutar, tá? Então, isso aqui vai ser i ômega a exponencial de i ômega t mais k a exponencial de i ômega t, ok? Portanto, isso aqui é k mais i ômega vezes a exponencial de i ômega t, ok? Então, do lado direito a gente vai ter simplesmente o input, né? Ok? Então a gente iguala os dois lados, né? A gente iguala os dois lados e a gente vai ter que k mais i ômega vezes a exponencial de i ômega t é igual a b vezes a exponencial de i ômega t, tá? Daqui imediatamente a é igual a b dividido por k mais i ômega, tá? Então, né, nosso z particular vai ser b sobre k mais i ômega vezes a exponencial de i ômega t, ok? Então é isso. Em coordenadas polares, k mais i ômega k mais i ômega vai ser igual a raiz de k quadrado mais ômega quadrado vezes a exponencial de i vezes φ, né? Onde esse φ é o arctangente de ômega sobre k, né? né? Isso no primeiro quadrante, né? Porque o arctangente é ambíguo, né?
Por exemplo, a tangente de π sobre 4 é igual a tangente de 5π sobre 4. Isso é igual a 1, né? A gente fixa o valor do arco tangente se a gente dizendo que em que quadrante o número complexo vai estar. Então, nesse caso, tanto k quanto ômega são maior que zero, então k mais i ômega vai estar no primeiro quadrante, tá? Outra forma de fazer isso poderia ser escrevendo o φ como sendo o argumento de k mais i ômega, né? Dessa forma, então, o ZP, isso é o argumento principal, tá? Então, ZP, essa solução particular, vai ser B vezes a exponencial de I ômega t, dividido por K mais I ômega, né? Esse cara aqui embaixo a gente já sabe quanto que é, né? Então vai ser B vezes a exponencial de I ômega t, dividido por raiz de K quadrado mais ômega quadrado, vezes a exponencial de Iφ, né? Portanto, o cara de cima vai ser B vezes a exponencial de I vezes ômega t menos φ, dividido pela raiz de K quadrado mais ômega quadrado, né? Então, se a gente tomar a parte real, a gente vai conseguir a nossa solução particular, que é B dividido pela raiz de K quadrado mais ômega quadrado, vezes o cosseno de ômega t menos φ. Ok? Então, finalmente, como sempre, a gente adiciona a solução homogênea. Para isso, a gente consegue a solução geral. Então, a nossa solução geral vai ser igual à solução particular mais a solução homogênea. A solução homogênea vai ser C, uma constante vezes exponencial de menos kt, né? Então, dessa forma, a nossa solução geral vai ser B dividido por raiz de K quadrado mais ômega quadrado vezes o cosseno de ômega t menos φ. Fechou? Isso mais a solução. Mais a solução da homogênea, né? Ok? Então a gente encontrou que uma EDO do tipo x ponto mais kx igual a kb cosseno de ômega t, tá? Que é a diferença só que eu coloquei um k, né? Esse mesmo k antes do b, né? Ele vai ter uma solução particular do tipo x de t. Esse é particular, tá? Ela vai ter uma particular do tipo kb também, né? Dividido por raiz de k quadrado mais ômega quadrado vezes o cosseno de ômega t menos um φ, né? Isso é igual a um g de b, um g vezes b, vezes um cosseno de ômega t menos φ. Tá? Aqui o φ vai ser, portanto, o arctangente de ômega sobre k. Se a gente considerar a entrada como sendo b cosseno de ômega t, então o ganho, né, ou a amplitude de saída dividido pela amplitude de entrada vai ser esse valor g, tá? Por isso que é g é de ganho, tá? Que é k dividido por k quadrado mais ômega quadrado. Então existe muitas coisas, né, para a gente aprender a partir dessa fórmula, essa fórmula de ganho, né? E existem, portanto, uma série de aplicações nela, né? É interessante que as EDOs são amplamente aplicadas tanto na ciência como nas engenharias, né? A terminologia que a gente aplica aqui para a solução das equações de primeira ordem
vai se aplicar igualmente bem nas equações de segunda ordem superiores, tá? Então isso a gente vai discutir melhor quando a gente estudar equações de segunda ordem e equações superiores, né? A gente vai poder tratar isso com mais profundidade. Então, aqui a gente vai pegar algumas nomenclaturas interessantes, tá bom? Então, a gente vai reunir toda a terminologia em um só lugar. Primeiro, B cosseno de ômega t vai ser o input, a entrada, ou o sinal de entrada, tá? B vai ser a amplitude de entrada e ômega vai ser a frequência circular de entrada, tá? X de t vai ser a saída ou resposta. Esse G, que é K sobre K quadrado mais ômega quadrado, vai ser chamado de ganho ou amplitude de resposta. Então, a amplitude de entrada, ela é parametrizada, ela é escalada por um ganho para conseguir uma amplitude de saída. E o φ vai ser chamado de fase, né? Pode ser de fase, né? Ou pode ser atraso de fase também, tá bom? Então, vamos fixar. A gente pode fixar algumas coisas, né? Vamos fixar a constante de acoplamento K, tá? E pensar em como que o G e o φ variam conforme a gente varia ômega, tá? A frequência circular do sinal. Então, assim, a gente vai considerar como uma função de ômega e a gente pode escrever G de ômega e φ de ômega, né? Para enfatizar essa perspectiva, ok? A gente está supondo que sempre a gente tem o mesmo sistema e a gente está observando a sua resposta a uma variedade de sinais de entradas. Tá? Então a gente pode fazer gráficos de G de ômega, né, para valores de constante de acoplamento e de φ de ômega. Né? Então aqui a gente pode fazer aqui, eu vou pegar aqui dois gráficos, tá? Só que toda vez que eu preciso... Então, esse aqui é um gráfico de G em função de ômega, tá? Aqui. Isso aqui é um gráfico de G em função de ômega, né? Para vários Ks, né? E a gente também pode pegar um gráfico de menos φ em função de ômega. Vai ser, acho que não cabe aqui, tá? Também menos φ em função de ômega para vários Ks, tá? Então esse aqui vai ser o comportamento. Esses gráficos, eles a gente verifica que o comportamento deles são bem parecidos, né? E eles são essencialmente gráficos de Bode, tá? Tecnicamente, esses gráficos de Bode, eles são exibidos em log, tá? Exibem log de G de ômega e de menos G de ômega contra o log de ômega, tá? Mas a princípio, sem muito formalismo, a gente está falando de gráficos de Bode, tá? Então, nesse curso, a gente vai se concentrar mais nas curvas de resposta de amplitude, né? O gráfico de ganho versus ômega, do que com as curvas de resposta de fase, tá? Então, é importante simplesmente a gente não ter tempo, porque a gente não tem tempo para explorar ela num curso de DO, tá? Então, para a equação dada, né? A EDO dada, a resposta da amplitude é bastante simples para qualquer valor de K. O ganho começa em 1 e diminui para 0 à medida que o ômega vai para o infinito. Tá?
Então essa vai ser a nossa interpretação aí em perspectivas de ganho, tá bom? Então eu vou deixar dois problemas, tá? Então, deixar dois problemas para poder serem resolvidos. Então, o primeiro problema vai ser encontrar uma solução de x ponto mais 2x igual a exponencial de t, tá? Da forma ômega exponencial de t, tá? Então, então a gente vai fazer o mesmo para z ponto mais 2z igual a exponencial de 2it, tá? Então, primeiro determinar as formas correspondentes apropriadas da solução e, em ambos os casos, encontrar a solução geral. E o segundo caso, segundo exercício, vai ser encontrar a solução de x ponto mais 2x igual a cosseno de 2t. Tá? Isso usando a substituição complexa, tá? Então a resposta precisa também ser da nossa solução. Também vai ter que fazer o mesmo. X ponto mais 2x igual a seno de 2t. Ok? Então é isso, beleza? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.